Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciões, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. E do trono saía relâmpago, e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, os 7 mensageiros. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Se tratando dos primeiros 4 selos. E os 4 animais tinha cada um de par-se 6 asas. E ao redor e por detrás estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glórias e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante
do que estava sentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre. E lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glórias e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então tudo que existe nessa vastidão chamada céu foram criados por Ele. Então não tem nada de errado em tudo que foi criado sobre o mundo, sobre a terra. Ele criou com perfeição cada coisa no seu lugar. Se está fora de ordem, se está fora do lugar, não foi criado assim. O homem tirou cada coisa do seu lugar. Mas não é um homem. Quando fala um homem, se refere à classe dominante, o homem. O homem tem tirado, era após era, as coisas de lugar. E o irmão Branham nos fala: agora, depois destas coisas, vi 4 anjos, aqueles foram os cavaleiros que saíram no capítulo 6 de Apocalipse. E como eles saíram, um cavalo amarelo, um cavalo preto, um cavalo vermelho, e assim por diante, os quais aqueles cavaleiros tinha cavalgado pela terra por longo tempo. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvores alguma. Parágrafo 240. Agora observe a visão que ele viu. Primeiro, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos, 4 lugares ao redor da terra. Um anjo retendo os 4 ventos. Anjos são mensageiros. Cada mensageiro representa um anjo. Cada anjo fala de mensageiro, de um mensageiro. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz que sim. E os ventos são guerras. Aqueles 4 anjos estavam retendo o vento para não soprar sobre a terra. Aqueles ventos representavam guerra. E guerras e contendas. Ele estava retendo os 4 ventos aqui. Agora observe, versículo 2. Eu vi outro anjo subindo da banda do sul, do sol nascente,
e que tinha o selo, a obra de encerramento. Em outras palavras, tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos anjos que foram dados o poder de danificar a terra e o mar. Danificar a terra e o mar. Terra fala de política, mar fala de religião. Não danifica a política nem a religião. Dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem árvore. Árvores fala de homem. Lá no jardim do Éden havia duas árvores, antes da queda de Adão: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês observam que uma árvore ela só era a árvore da vida. A outra já era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha mais adjetivos. Até que não danifiques, nem danifiques a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa o servo do nosso Deus. Não danifique a terra, não destrua, até que os 144.000 seja assinalado na testa. E qual é o selo que eles receberão na terra? Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E nas suas testas estava escrito o nome dele e o do seu pai: Senhor Jesus Cristo. O nome dele, Jesus. O nome do pai, Cristo. E até hoje, os judeus, 144.000, ainda não reconheceu Jesus Cristo como Messias. O selo que eles vão receber é o reconhecimento de que Jesus é o Messias. Que Jesus é o mesmo, é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Não a segunda pessoa da Trindade, mas o próprio Deus. Observe, eu continuarei a leitura, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de uma tribo, das tribos dos filhos de Israel. 144.000 selados, da tribo de Israel. Parece que é tão difícil para as pessoas compreenderem. Parece tão difícil para as pessoas entenderem. Ou ela se faz de simples, de ignorante para não entender, ou elas entendem, mas não querem assumir. Veja bem, quem deu o nome, quem trocou o nome de Jacó para Israel, não foi Isaac, não foi o pai
e a mãe de Jacó? Foi o próprio Deus, lá no vale de Jaboque. Quando Deus diz para ele, pergunta para ele, qual é o seu nome, ó rapaz? Já que você quer que eu te abençoe, qual é o seu nome? E a mãe e o pai dele havia colocado um nome nele que não cabia ao Filho de Deus. Que a palavra Jacó quer dizer trapaceiro, enganador. E Deus não podia abençoar ele com aquele velho nome, Jacó. Porque Deus não admite, Deus não aceita trapaça, mentiras. Então Deus disse, eu vou te abençoar, mas antes que eu te abençoe, eu vou trocar o seu nome. A partir de hoje você não chamará mais Jacó, mas Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Então, se apenas Jacó recebeu de Deus essa marca, esse nome, Israel, o único Israel na terra seria ou é Jacó. É o único Israel na terra. São os filhos descendentes da linhagem de Jacó. Lutar contra isso é lutar contra a Bíblia. É lutar contra a verdade de Deus. O único povo abençoado da terra, fora da noiva gentia, são as 12 tribos de Israel. Nem toda a tribo, mas 12 de cada tribo. Mesmo assim, sendo a tribo de Israel, apenas 12 de cada tribo. O resto também não. Agora você pega 12 vezes 12, 144. Da tribo de Judá, 12. E assim por diante. Da tribo de Benjamim, 12. Da tribo de Gad, 12. Da tribo de Ruben, 12. Da tribo de Zebulon, 12. E assim por diante. Até as 12 tribos no final do versículo 8. E 12 vezes 12 é o quê? O profeta pergunta. 12 vezes 12 é o quê? A congregação diz 144. 144 mil. Todos judeus, não israelenses, mas judeus. Agora observe, diz o profeta, observe. Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas e nações. De onde vieram eles? Veja, nós vemos onde aqueles judeus estão no final. E quando os anjos foram autorizados a sair para destruir, disse, aqui, viram e retiveram, mas de onde vieram esses de todas as tribos, línguas, nações, eles entraram em cena
e povos e línguas que estavam diante do Cordeiro, e diante do Cordeiro, trajado, vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Quem são esses? Quem são esses? A noiva gentia tinha sido selada. Aqui, observe. A noiva gentia tinha sido selada aqui. Antes de subir, ela já sobe selada. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não é que tinha dois seres, duas pessoas. Deus, um homem sentado lá no trono, e um cordeiro, um animal quadrúpede, parado de frente ao cordeiro. Não é isso. Aqui se fala de natureza. O cordeiro é a natureza de Deus. Deus tem a natureza do cordeiro. E os anjos que estavam ao redor do trono, os anciãos, os 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. Aqui, quando eles prostram diante do trono e começam a adorar a Deus, eles estavam vindo daquela batalha que eles tiveram que batalhar lá atrás contra aquele cavaleiro, aquele indivíduo que cavalgou sobre 4 cavalos: cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e cavalo amarelo. E lá estavam esses 4 seres que estão prostrando diante do trono de Deus. Aqui estava lá, combatendo eles: o leão, o bezerro, a face do homem e a águia. Então eles estavam regressando de uma batalha. E ali eles foram se apresentar ao Senhor deles, porque a batalha já tinha terminado, dizendo: ouça, se isso não soa como uma reunião do Espírito Santo, se aquela reunião que eles estavam tendo diante do trono ali, com o Pai que estava sentado no trono, não soa como a reunião do crente com o Espírito Santo? Há louvores, amém, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Isso não parece algum tipo de culto ritualista, de algum bacharelado? Para mim, isso parece um derramamento à moda antiga, um derramamento da moda antiga. Quando se tinha verdadeiras reuniões espirituais diante de Deus, hoje nós não temos mais aquelas verdadeiras antigas de 4 reuniões que tínhamos. Que nós temos hoje é marabalistas, fazendo marabalismo em cima dos púlpitos, e que não gera nada nos corações das pessoas. O profeta fala sobre aquela viúva
que ela queria levar um avivamento para a sua cidade, mas só tinha ela de cristã na sua cidade. E ela não tinha dinheiro para pagar um pregador, para ir até a sua cidade fazer um culto, pagar um evangelista, um apóstolo, não tinha. Mas ela tinha um velho amigo dela que era pregador em um outro estado, uma outra cidade. E ela começou a lavar roupa e a juntar suas moedinhas para pagar aquele pregador para ir fazer um culto na sua cidade. Então ela começou a distribuir, ficou lá na esquina distribuindo os seus cartãozinhos de convite. O irmão Brana disse que as pessoas passavam, ela entregava o convite, eles olhavam, rasgavam e jogavam fora. E ela ficou lá o dia inteiro distribuindo os folhetinhos. De repente aparece um garotinho dos 8, dos 10 anos e pergunta para ela: o que está fazendo aí, senhora? Aí ela deu o folhetinho para ele e falou: eu não sei ler. Ela disse: aqui está dizendo que vai ter um culto nesse endereço aqui, hoje à noite. Aí o menininho olhou e falou: eu posso ir? Ela disse: pode. Será bem-vindo. À noite, quando o pregador chegou, ela pegou um banquinho, do banquinho ela fez um púlpito para o pregador usar. Não tinha os bens que nós temos hoje. Olha para os nossos púlpitos hoje. O irmão Brana disse assim que o escritório do prefeito da cidade de Dubal, quando ele foi fazer uma visita, não chega nem perto, não chegaria nem perto do quartinho onde o irmão Brana concentrava para pregar. Olha os púlpitos que nós temos hoje, a grafineza. Aí o irmão Brana disse que ela e o pregador cantaram um louvor, uma canção, o irmão Brana fala. Aí depois que cantaram a canção, o pregador traz a mensagem. Não entrou uma alma sequer, a não ser aquele garotinho. De repente ele disse: aparece aquele garotinho esfarrapado, sem saber onde estava, na porta. Entrou, sentou, ouviu o sermão. Quando ele ouviu o sermão, ele aceitou Jesus como seu Salvador. A irmã Brana pergunta: vocês sabem quem era aquele garotinho? Aquele garotinho era Moody, um homem que depois enviou 1 milhão de almas para Jesus. Ele disse: naquela missão daquela velha lavadeira e daquele velho pregador que ninguém queria ouvir, estaria representado naquele 1 milhão de almas que Moody havia ganhado lá na frente. O irmão Brana veio e disse: a maior riqueza que um homem pode ter não é dinheiro, não é fazenda, não é casa, não é carro, não. É tentar ganhar uma alma para Jesus. É a maior riqueza. Mas hoje não se tem mais, nem na mensagem do profeta, quanto mais lá no mundo religioso. Já não tem mais aquele avivamento, aquele evangelismo tentando tirar a alma do inferno e trazer para Jesus. Acabou. Os avivamentos que eles fazem hoje é para tirar um crente de uma igreja e levar para outra igreja.
é tentar converter aqueles que já são convertidos. Faz uma reunião, gasta um rio de dinheiro, no fim do saldo negativo, não tem uma alma salva, porque estamos correndo atrás de quem já está salvo. Aí vem Jesus na parábola e diz assim: o são não precisa de médico, mas os que estão doentes. Quer dizer, o salvo que está dentro da igreja não está precisando de ser salvo. Quem está precisando ser salvo é os pecadores lá fora. Não há investimento, não há aplicação para fazer um trabalho para tentar resgatar almas e trazer para a igreja, trazer para Jesus. Não há. Qual o bem-benefício que nós fazemos nas nossas reuniões especiais, gastando rio de dinheiro, se não for para salvar uma alma? Do Espírito Santo para mim, aquelas pessoas tinham estado em algum lugar, elas souberam o que fazer quando viram o Cordeiro assentado no trono. Quando eles chegaram lá e viram o Cordeiro sentado no trono, eles souberam o que fazer. Ajoelharam e o adoraram. E um dos anciãos me falou: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Quem são eles? E de onde eles vieram? Agora, você conhece todos os judeus? João conhecia todos os judeus, porque ele era um judeu. Só de olhar ele sabia se era judeu ou não. Mas de onde vieram estes? Todas as tribos, línguas, nações, observe. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Diz: eu realmente não sei. E ele disse-me: estes são aqueles que tinham isso. Eu suponho muito bem. Estes são os que vieram de grande tribulação. Apocalipse 11:3. Chamados santos, roladores, zombados, perseguidos, encarnecidos. Vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam. Suas vestes estavam sujas, eles as lavaram no sangue do Cordeiro e deixaram elas brancas. A noiva não. A noiva não precisou lavar a sua veste. Ela ganha vestes limpas, novas. Ela não precisa lavar uma roupagem velha, um vestido velho, para vestir para depois ir para o casamento. Não. Ela recebe roupas novas. No sangue do Cordeiro, observe. Eles estão diante do trono de Deus. Onde fica a esposa? Eles estão diante do trono de Deus, onde fica a esposa. Onde fica a rainha? Essa é a noiva gentia. E eles o servem de dia e de noite no templo. E eles vão trabalhar de empregado, de servente, de servidor, para servir ela dia e noite. Por isso eles tinham que lavar as suas vestes, por isso eles tinham que apresentar limpo, bem arrumadinho, porque eles iam servir, eles iam trabalhar, servir a esposa do Cordeiro.
Minha esposa me serve em casa, dia e noite. Está vendo? Essa é a noiva de Jesus. Essa é a noiva gentia. Aqueles que estão sentados sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Aí o profeta exclama: aleluia. Os dias de trabalho terminaram. Os dias de trabalho, de correria, acabou. Bem, nós deixamos de fazer muitas refeições, mas nunca deixamos de fazer uma lá. Aqui nós deixamos de fazer muitas refeições, porque às vezes não temos com que pagar, não temos com que comprar. Muitos fazem uma refeição por dia porque não pode fazer duas. Mas lá não. Lá você tem as suas refeições contínuas. Sei que minha pobre, fraca, velha mãe está sentada aqui esta noite. E eu já a vi levantar-se da mesa, tomávamos café com pão amanhecido. Ela os despejava, colocava açúcar nele, e não havia o suficiente para completar a volta. As crianças choravam e se levantavam e saíam, mas nós nunca teremos fome lá. Nós nunca teremos fome lá. Qual é a minha reação? Qual é a nossa reação? Quando nós encontramos alguém na rua e observamos que essa pessoa está 2, 3 dias sem comer, passando fome. Qual é a nossa reação? Chacoalha o ombro, engata a marcha do carro e vai embora. Não temos responsabilidade, não temos compromisso com ele. Isso é a obrigação do governo. Mas o governo não é um pastor, o governo não é um sacerdote, o governo não é um evangelista, um apóstolo, um mestre. O governo cuida dos problemas políticos. O governo não presta, eu não gosto do governo. O governo é ladrão, o governo é isso, o governo é aquilo. Mas estão correndo atrás do governo, para o governo fazer para o nosso povo aquilo que era obrigação nossa, aquilo que nós deveríamos estar correndo atrás para fazer, nós não fazemos. Meu velho pai, meu velho papai, reclinou-se sobre meus braços, do outro lado da rua, mais além, e morreu faminto. Morreu faminto nos meus braços. Mas nunca teremos fome de novo. Ele torna a exclamar: aleluia. Não, Senhor, não mais teremos fome. Nunca mais terão fome, nunca terão sede, nem sol cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia nas fontes das águas da vida,
e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Eles talvez tenham de chorar um pouco e agir de modo incomum. Quando o Espírito Santo venha, mas Deus limpará dos seus olhos, dos olhos de vocês, toda a lágrima. Observe. Ele viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos rapidamente. Agora meu tempo está esgotando. Meu tempo está esgotando, disse o profeta. Desculpa, perdão. Rapidamente, agora meu tempo está esgotando. Mas deixe-me esclarecer este assunto para vocês, antes de encerrar. Veja, ele viu os 4 anjos, ele viu o fim da igreja judia. Ele viu os 4 anjos, ele viu o fim da igreja judia, não de Israel, esse Israel político, podre, nojento. Como ele os viu, vir do mesmo modo, vindo com suas armas destruidoras, aquele exército, com as suas armas destruidoras, aqueles exércitos, lançando fogo do céu por toda parte. Agora observe, que tipo de marca a igreja do Espírito Santo recebeu? Que tipo de marca a igreja do Espírito Santo recebeu? Como marca na testa. Isso foi um sinal espiritual. O Espírito Santo os marcou, certo? A congregação diz amém. A congregação entendeu. Ele não tatuou nada na cabeça deles. Não. Ele não fez uma tatuagem na cabeça de ninguém. Como muitos pensam que vai ser. Essa marca na testa é na mente, é no seu consciente. Quando você defende um determinado grupo que tem se tornado uma seita, você está recebendo uma marca na testa. Porque na sua mente, os únicos verdadeiros, os únicos certos, é aquele grupinho, o qual você carrega a marca dele na sua mente, na sua testa. Os demais estão tudo errado. Besta quer dizer poder. Eles não foram condenados por algum país antirreligioso. Eles não foram condenados por um país antirreligioso, como no caso comunista, país que não crê, não tem religião. Não, não foi ele. Eles foram condenados por sua própria gente, por sua própria igreja, por seus próprios irmãos. Estão vendo o que eu quero dizer? A verdadeira igreja do Deus vivente será condenada pelos católicos?
e protestantes, porque eles se unirão, eles já estão juntos como a mãe e filho, como mãe e filha. Esses movimentos que nós vemos, ajuntando, unindo todo tipo de religião, unindo todos num só grupo, com a intenção de combater um poder que se levantará. Mas todos nós sabemos que este combate não atingirá aquele poder. Esta união é para acabar com aqueles que pregam a verdade, que não se enquadra no calendário deles, no gibi deles. Quem matou o Senhor Jesus Cristo, quem colocou o Senhor Jesus Cristo na cruz, condenou e o matou, foi a religião, a igreja. Todos os apóstolos foram mortos, assassinados por quem? Pelo comunismo? Não, pela igreja. Todos eles. O único que morreu de morte natural, com 96 anos de idade, foi o João da Ilha de Páscoa. O resto todos foram assassinados. Mas foi a igreja, foi os religiosos que mataram. E nós observamos que eles nunca andaram juntos. Eu estou no Evangelho há 50 anos de idade. Há 50 anos. Eu nunca vi religiosos se misturarem uns com os outros. Muito menos com política. Nunca vi uma igreja religiosa se misturar com a outra religião. Nem se casar filho de uma com a outra eles não permitiam. Hoje eles estão tudo unidos, comendo junto, casando, cultuando juntos. Já não são mais inimigos uns dos outros, como era antes. Porque eles têm um objetivo. E o objetivo deles é combater um outro poder do qual eles temem, mas na realidade, entre esses dois poderes, eles querem acabar com a igreja verdadeira, com a doutrina verdadeira. Basta você olhar lá, veja o que Herodes e Herodias fez com João Batista. Tinha que tirar João Batista de cena. E ali tinha duas igrejas representadas ali. Herodias, a velha, representando a velha igreja. E Salomé, a filha dela com Filipe, representando as denominações. E havia três uniões ali. O Estado representando a política, que era o Herodes, o rei, representando o sistema político. A Herodias representando a velha igreja, casou-se com Herodes, com o Estado. E a filha de Herodias, que era Salomé, que também não era filha de Herodes, mas era filha de Felipe. Embora Herodes não quisesse, mas ele não tinha o que fazer, porque ele estava sendo dominado pelas duas, ele foi obrigado a fazer. Quando elas se levantarem para fechar a boca dos verdadeiros pregadores, o Estado vai se opor contra. Não, nós não podemos fazer isso. A Constituição não permite. Mas o Estado vai estar
tão subjugado por eles, que ele não vai ter o que fazer, ele vai ter que obedecer elas. Porque elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, até elas tomar controle de tudo. Por que vocês acham que há esse clamor desesperado deles, lutando para colocar só ministro evangélico nos 3 poderes? Por quê? Porque esses ministros que eles têm nos 3 poderes hoje não aprovam os projetos deles. Se eles fizeram um projeto de aniquilação, de matar, de destruir, de perseguir os cristãos, esses homens não vão assassinar, não vão aceitar, não vão aprovar. Então eles trocam os ministros, porque o que eles pediram, os ministros aprovam. Assina embaixo. Terrivelmente evangélicos. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Porque eles vão crescendo tanto, eles vão se unindo, se ajuntando tanto, até se tornar um só. E eles se tornarão a maioria. Eles vão invadindo, vão invadindo, vão invadindo, e vão tomando posse, tomando posse, tomando posse, tomando posse, até não ter mais o que fazer. E aí acontece o arrebatamento. A noiva sai de cena. Aí o mundo estará entregue de volta nas mãos de Satanás, para ser destruído com fogo e enxofre. Mas estes aqui não era. Então observe o que ele fez. Ele disse: ponha uma marca em suas testas. Que tipo de marca? Que tipo de marca foi esta? Vou ler para vocês Atos 2. Eles estavam todos unânimes, reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som, o anjo vindo do céu. Você diz: o anjo foi um som? Foi um anjo ou foi um som? O que foi aquilo? Que foi adiante de Davi, quando ele ouviu a agitação das folhas de amoreiras, aquela noite, quando ele estava com medo de avançar. Ouviram do céu um som como de um vento veemente e espantoso. Deus está indo adiante deles. Deus está indo diante deles. E de repente foram vistos por eles. Com o Espírito Santo com o Espírito Santo e poder. Ruas afora, se foram eles pulando, saltando e falando em línguas e gaguejando, de lábios gaguejando e atuando como bêbados, e todos simplesmente regozijando-se e louvando ao Senhor. E louvando ao Senhor Deus. Não é mesmo? A irmã Branda pede a confirmação. Não é mesmo? É assim que Deus faz, quando Ele envia seu poder com o batismo do Espírito Santo. E isso moveu-se para dentro ali mesmo e para fora. Foi a mensagem. Aleluia. E eles gritaram e brandaram e falaram em línguas e saíram lá. E essa foi a marca que Deus pôs sobre o povo. Certo? Deus pôs a marca. E esse é o tipo de marca que Deus vai pôr sobre o seu povo hoje. O mesmo selo de Deus
que veio sobre eles, lá sobre o batismo do Espírito Santo, foi o selo de Deus. A marca que Deus coloca sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, é o batismo do Espírito Santo. E a marca que a besta coloca sobre o teu povo, sua igreja, seu povo, seus seguidores, seus adoradores, é a marca da incredulidade, da descrença, da dúvida. A ponto de não aceitarem que o Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Você não aceita porque você já carrega a marca da besta na sua testa, senão você aceitava. E todos aqueles que têm a marca da besta na sua testa nunca vão reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Pai. Vai sempre olhar para Ele como filho, não como Pai. Não pode. Mas os verdadeiros e genuínos filhos de Deus vai saber que Ele é o nosso Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso é que nós somos batizados no nome dEle, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 38 ao 41. E Atos dos Apóstolos 19, do 1 ao 7. Atos 10, 48. Se você nunca desceu as águas e nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é melhor que você faça isso enquanto há tempo, enquanto você está tendo oportunidade. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação. Deus abençoe meu amigo e irmão Edilson Gaviola, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe, Edilson, vocês, toda a sua família. Deus abençoe o pastor José Marques. Deus abençoe meu amigo Moisés. Parabéns pelo seu aniversário, Moisés. Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz. Deus abençoe Diego de la Terra, irmão Sivaldo, lá em Presidente Prudente, nosso cantor, irmão Sivaldo. Deus abençoe irmã Vera Floriano de São Carlos, São Paulo. Todos os irmãos de São Carlos, estado de São Paulo. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham na nossa programação. Manuel Almeida, Dilson Gaviola, João Dourado, Cláudio Godoy, Dias Francisco, João Matoso, todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe os irmãos de São Pedro, pastor Cícero, os irmãos de São Pedro, irmão Rubens e esposa. Deus abençoe também os irmãos ali Presidente Prudente, pastor Ivanildo, irmã Creuza, irmã Cinta, irmão Zé Carlos, todos vocês aí Presidente Prudente. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a irmã Dulcineia, Londrina, Paraná, e toda a sua família. Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro, lá em Belém do Pará. Deus abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima programação. Shalom a todos.